Para aquele velho argumento do movimento espírita, Allan Kardec não disse tudo. Nós sempre responderemos que, em verdade, quase ninguém estudou seriamente tudo o que Allan Kardec disse. No mais, o único que pode dizer tudo é Deus, o soberano Senhor do universo. No entanto, Allan Kardec disse tudo sim, tudo o que nós necessitamos saber no momento. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, abril de 1862. Felizes os que aceitarem esta doutrina escrita por Allan Kardec. Kardec é o homem escolhido por Deus para a instrução das criaturas no presente. Aí a pessoa me procura para dizer: tá vendo? A ciência tem comprovado um monte de coisa do espiritismo. A ciência é danada. Tá confirmando tudo o que o espiritismo vem dizendo há tanto tempo. Viu aí? E eu perguntei: e daí? E ele: e daí o que, rapaz? A ciência precisa confirmar as coisas que o espiritismo fala, né? Aí não teve jeito. Fui obrigado a falar para a pessoa o que Allan Kardec estabeleceu. Fico me perguntando, por que as pessoas do movimento espírita possuem essa necessidade de ouvir o que as ciências ordinárias têm a dizer sobre o espiritismo? Que diferença fará se pronunciarem ou não sobre algo que a ciência espírita defende? Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que se insurgem contra os cientistas, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escolceamos. Temo-los, ao contrário, em grande apreço, e muito honrados nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. E Kardec segue: com relação às coisas notórias, a opinião dos cientistas é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, no tocante a princípios novos,
a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética, visto que eles não se acham, menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o cientista tem, talvez, mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista donde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí, e o vereis quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho. Consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com a maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão, porém, de permitir-me, sem que isto afete a estima a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os cientistas, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade de cientistas. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e, porque não a encontra, debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou por não haver evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência.
Allan Kardec, O que é o Espiritismo? Oposição da ciência. Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Não repeliu ela como quimeras tantas descobertas que, mais tarde, se tornaram título de glória para os seus autores? Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiserdes edificar uma casa, confiareis esse trabalho a um músico? Quando estais a braços com um processo, ides consultar um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo? Não. Cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode, à vontade, manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm, como agentes, inteligências que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso, eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e, desde então, ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe, e depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação. Juízo temerário que o tempo se encarregou de ir emendando diariamente, como já tem emendado outros, e àqueles que o preferiram, restará a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações sábias não podem nem jamais poderão pronunciar-se nesta questão. Ela está tão fora dos limites do seu domínio como a de decretar se Deus existe ou não. É, pois, um erro fazê-las juiz dela. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal, que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se tiver formado a esse respeito, os membros dessas corporações a aceitarão sob o poder dos fatos. Muito bem, meus amigos, só lembrando as obras que utilizamos nesse episódio. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, abril de 1862. O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. E O que é o Espiritismo? Oposição da Ciência. Basta dar uma chegada em nosso site, avozdopodcast.com.br, na aba Downloads, para baixar os PDFs e daí ler os textos na íntegra.
Não esqueçam que vocês também poderão baixar os originais dos livros para a comparação com as traduções. Devem fazer isso. Essa é uma de nossas sugestões mais preciosas. E nosso abraço de hoje vai para todos os seres humanos que nos escutam da Noruega. Nos ouvem de Vestfold ou Telemark, Oslo Conti e Rogaland. A todos os queridos ouvintes, nossos mais sinceros abraços. Kardecast. O Espiritismo, a vida e você.